Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar da série documental na qual falaremos de situações e personalidades históricas que marcaram o universo da cerveja. Essa série contou com a colaboração do Sérgio Barra, nosso amigo sommelier e historiador, que foi o responsável por toda a pesquisa para o tema selecionado. E nesse episódio nós falaremos sobre ninguém mais, ninguém menos que a primeira Pilsen do mundo. Olá, Lud! Como é bom fazer mais um episódio dessa série que eu curto tanto. E vocês já sabem porque eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar de Teseu. E isso vai fazer sentido no final. Agora não, tá? Aguarda! E a gente conta essa história bebericando algo para facilitar tanta saliva para gastar nessa história. E aí, Lud, de que você vai? Eu vou de água. Esse líquido maravilhoso, insípido, inodoro, incolor, sem personalidade. Quanto menos personalidade a água tem, melhor ela é. Você já percebeu isso? Porque a água que tem personalidade tem merda acontecendo. É alguma coisa errada ali, né? Ah, ela é saborizada. De que ela é saborizada? Pois é, pois é. Você tá parecendo um cara que eu conheci, que eu acho que ele comprou um carro com pressa, e era o carro mais feio do mundo. Era um Renault Clio, numa cor, um azul bizarro. E ele ficava elogiando aquilo ali, porque era a única coisa que ele podia conseguir naquele tempo e naquele valor que ele podia. Então ele ficava elogiando para valorizar. Você tá parecendo ele, já que você tá no teu desafio aí, no seu projeto dos 80 dias, você tá elogiando demais essa água aí, ó. Tô até suspeitando, viu, dona Lute? É verdade. Agora, sobre um parêntese sobre o carro, por acaso eu ouvi um podcast recentemente, que eu acho que o nome dele é O Último Plano. É um podcast do G1. Se eles precisassem da gente pra fazer essa chamada, né? Porra, paga nós, G1. Mas enfim. Porra, paga nós. Ela tá falando justamente de uma época que nós, Leandro, nós, balzaquianos dessa vida podcastiana, vivemos intensamente. Foi o período da hiperinflação, dos planos econômicos, etc. Eu lembro que meu pai chegava em casa com os carros, assim, de cores duvidosíssimas. Na época ainda dos planos anteriores, que ele conseguia comprar o carro, chegava lá, qual cor que o senhor quer? Eu quero a que tem, eu quero levar um carro aqui agora. Qual que tem aqui agora? É isso. Aí vinha aquelas cores inusitadas, né? Espalhafatosas. Ué, eu vou abrir uma intimidade. Posso abrir uma intimidade? Ih, rapaz. Esse programa tem intimidade. É dito na minha família que eu fui concebido num Fusca verde. E não é um verde maneiro. Não, é um verde mosca, sabe assim, varejeira? Minha mãe conta essa história. Será que é um verde sapatão? Você tá sabendo do verde lésbico? Não tô sabendo. Depois você bota, por favor, pesquisa, verde lésbico. Você vai ver toda uma infinidade. Eu vou pesquisar, vou mostrar pra minha mãe, ela vai adorar se for. Ela vai adorar, ela vai curtir muito. Ela vai rir demais. Voltando para a terra, Leandro, você está bebendo o quê? Se o episódio tem história, além dessa esdrúxula que eu acabei de contar, eu vou de água, cara. Eu devia estar bebendo para falar esse tipo de bobagem. Mas eu vou de água, porque, né, tem que molhar a goela. Boa. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Olá, eu sou a voz de inteligência artificial, que auxiliará a Lud e o Leandro com os nomes citados neste episódio. Sempre que ouvir este sinal, eu apareço para pronunciar os nomes da maneira correta e com o sotaque da língua local, beleza? Vamos lá! Bom, vocês fazem ideia
que a maioria das cervejas vendidas no mundo, algo em torno de 95%, são chamadas de Pilsen ou tipo Pilsen. Eu mesma já fiz um conteúdo ótimo sobre isso e o povo teve dificuldade de entender. Isso porque Pilsen virou quase que um sinônimo de cerveja. Só que, na verdade, a maior parte dessas cervejas nem isso chega a ser. São uma derivação desse estilo criado lá no século XIX, na cidade de Pilsen, no Reino da Boêmia, que hoje é chamado de República Tcheca. Mesmo que grande parte seja variação de American Standard Lager, não deixam de jogar no rótulo cerveja tipo Pilsner, sendo mais um elemento para trazer confusão entre o que é uma família, as Lager, e o que é um estilo, Pilsner. Se for abrir o Guia da Brewers Association, encontraremos esse estilo categorizado como Bohemia Pilsner e no BJCP como Czech Pale Lager. Ou seja, nem os guias entendem o que é uma Pilsner. E a gente briga para saber se é Pilsen ou Pilsner. Então, para acabar com todas as confusões possíveis, vamos recuperar a história da primeira Lager dourada criada na Boêmia em 1842. A Lager tcheca soube usar a disponibilidade de matérias-primas de altíssima qualidade, a habilidade do mestre cervejeiro que a criou e de todas as novidades trazidas pela Revolução Industrial que estava em curso. Tudo isso tornou essa cerveja um sucesso imediato. Sucesso tão grande e gigantesco que foi copiado por outras cervejarias dentro e fora da Boêmia. E ser reinterpretada, entre aspas, ou seria, melhor dizendo, apropriada, por cervejeiros norte-americanos que adaptaram a receita ao que tinham disponível nos Estados Unidos, incluindo aí os adjuntos como arroz ou o polêmico milho. Milhos são polêmicos, não são nem mais mamilos, né? São milhos são polêmicos, os quais eram inexistentes na receita original. Sendo historicamente exata, foi essa releitura norte-americana que fez sucesso internacional e dominou os mercados pelo mundo durante o século XX. A American Lager, que trouxe uma homogeneia e uniformidade nas cervejas consumidas em massa, pois soube como lidar com a situação difícil da indústria cervejeira europeia ao longo deste século. Devido às duas guerras mundiais e às crises econômicas, ela usou um marketing agressivo das cervejarias dos Estados Unidos para poder suceder. Mas vamos parar um pouco por aqui, porque esse programa é sobre a trajetória histórica da Lager tcheca. Então, chega de falar da cópia norte-americana. Sobre isso, só vale repetir que são dois estilos distintos, cada um com a sua história e características. Então, Lud, começa pelo começo na história da tcheca. Bom, desde o século IX existia o Ducado da Boêmia, que teve sua mudança de status quo, sendo reconhecido como Reino da Boêmia formalmente em 1212. Foi membro independente do Sacro Império Romano Germânico até o fim de 1806. A partir desse ponto, fez parte do Império Austríaco até 1867 e depois do Império Austro-Húngaro até 1918. Com o fim da Primeira Guerra e a derrota e a dissolução do Império Austro-Húngaro, a Boêmia tornou-se parte da recém-formada República da Tchecoslováquia. Hoje, apenas República Tcheca. Foi no ano de 1265 que o rei Otakar II fundou a cidade de Česk-Budějovice, České Budějovice, que em alemão era mais conhecida como Budweiser. A cidade recebeu direitos de fabricação de cerveja e seus burgueses rapidamente enriqueceram vendendo cerveja. 30 anos depois, em 1295, o rei Venceslau II fundou a nova cidade de Pilsen, ou Pilsen, em tcheco, talvez seja assim. Plzeň. Pega o mapa que agora vem geografia. Fundada na confluência dos rios de Radbuza, não sei se é Mze, mas deve ser, e Unlava, Radbuza, Mze, Uslava, Urlava. ponto de várias rotas comerciais importantes,
movendo-se cerca de 10 quilômetros do seu local original, datado do século X, e a cerca de 78 quilômetros da capital, Praga. O que acontece com a cidade em confluência de rios? Bom, rapidamente torna-se uma cidade importante nas rotas comerciais. Esta levava a Nuremberg e a Regensburg, na Baviera. No século XIV, era já a terceira maior cidade da Boêmia, atrás apenas da capital e de Kutná Hora. Kutná Hora. Chegando a ser a capital do reino entre 1599 e 1600, no reinado de Rudolf II. Venceslau II concedeu para todos os habitantes da cidade um privilégio que em toda a Europa Central era reservado aos nobres, o direito de preparar e vender cerveja em suas casas. Seria esse, Lud, o nascimento do cervejeiro caseiro profissional, Lud, lá atrás? Cervejeiro caseiro profissional não existe no Brasil atual, meus amigos. Então vamos deixar isso pra lá, deixa abaixo. Em 1375, o rei Carlos IV concedeu ao mosteiro de Dobrou, perto de Pilsen, o direito de fabricar a cerveja, aumentando assim a importância da produção cervejeira na região. Segundo Tim Hampson, abaixo da cidade existe um labirinto de porões, túneis e nascentes, que poderiam ser visitados a partir do Museu da Cerveja da cidade. Um mundo subterrâneo que proporcionou condições ideais para os cidadãos armazenarem alimentos, abrigarem-se em tempos de cerco, nas guerras, e fabricarem e guardarem cervejas. Produzir cerveja dentro de suas próprias casas foi a coqueluche ao longo da Idade Média. Todo mundo fazia sua cerveja, desde camponeses a reis. Mas são apenas de 1307 os primeiros documentos escritos que atestam a presença de cervejarias nesse território. Os boêmios estabeleceram guildas. Seriam elas, tipo, as associações? E deram à produção de cerveja um lugar central na sociedade. A maior prova disso é o fato de que o primeiro manual de fabricação de cerveja impresso no mundo foi o de De cervitia iusque conficiendi ratione, natura, viribus e facultatibus opusculum. ou Pequeno Trabalho sobre a Cerveja e seu Modo de Preparo, Natureza, Poderes e Faculdades, escrito pelo estudioso boêmio Tadeusz Hajek, Tadeusz Hayek. médico da corte do rei Rudolf II. Seu interesse por botânica e química fez do seu tratado, em particular sobre o uso do lúpulo na fabricação da cerveja, e um manual prático de produção de cervejas. Seria o How to Brew, edição número 0? Bom, no início do século XIX, a Boêmia tinha várias cervejarias, número que cresceu constantemente ao longo do século até chegar a mais de uma centena. Bom, vamos então finalmente chegar na criação da Pilsner original. Era um dia comum de fevereiro de 1838 na cidade de Pilsen, quando os proprietários de tavernas surgem em manifestação na frente da prefeitura, uma turba ignária na praça central, alegando sobre as cervejas serem, abre aspas, prejudiciais à saúde e impróprias para o consumo, fecha aspas. Com essa queixa foram derramados 36 barris de cerveja das cervejarias locais na frente de todos que ali estavam da prefeitura. Essa é a versão mais conhecida e divulgada para a motivação da criação da Bohemian Pilsner original. Os cidadãos estavam bastante insatisfeitos com a cerveja produzida pelas 6 cervejarias existentes na cidade. Segundo Tom Attitelli, os barris derramados tinham estragado por não terem sido vendidos, um sinal claro da insatisfação dos consumidores com a cerveja produzida na cidade. Como afirma o autor, abre aspas, uma amarga insatisfação aumentou entre os burgueses com direitos de produção de cerveja, que concluíram que algo tinha de ser feito antes que o seu rendimento fosse prejudicado durante décadas inteiras, ou talvez até para sempre. Escrito em 2020. A União faz cerveja. Empresários locais, donos de tavernas, administradores da cidade se uniram para levantar fundos para a construção de uma nova cervejaria, criando em 1839 a Bürgerliches Brauhaus. ou Cervejaria dos Cidadãos. A Cervejaria dos Cidadãos já começou certa da planta
O prédio foi projetado pelo arquiteto Martin Stelzer. Além de arquiteto, era formado em tecnologia de produção cervejeira. Ele viajou pela Europa e Grã-Bretanha para visitar cervejarias que utilizavam novas tecnologias da Revolução Industrial. Segundo Pete Brown, teria sido Martin Seltzer que convidou o mestre cervejeiro bávaro Joseph Grow para comandar a nova cervejaria. Joseph era o filho de um mestre cervejeiro de sucesso na sua cidade natal, que parece um espirro, Willeshofen, e descrito como um homem simples, sem boas maneiras, e grosseiro até mesmo para os bávaros. Dizem que até o seu próprio pai teria dito que Grow era o homem mais rude da Baviera. Mas era um doce, né? Que querido. Fofinho. Né? Que fofo. Que te malia. Ai, tão bom te bater papo com ele. Naquela época, meados do século XIX, a maioria das cervejas produzidas na Boêmia era de alta fermentação. As ales, de cor escura e turvas. Mas Grow foi instruído a recriar uma cerveja lager em estilo bávaro, que já começava a chegar à Boêmia a partir de importações da Baviera. Para isso, segundo Pete Brown, ele recrutou assistentes de cervejeiro e fabricantes de barris da Baviera e trouxe com ele uma levedura lager bávara contrabandeada através da fronteira, malamiga. Já Garrett Oliver, o qual já foi entrevistado por aqui, afirma que a levedura teria sido levada para Pilsen por um monge bávaro, enquanto Thomas Itelli afirma categoricamente que essa história do contrabando da levedura através da fronteira da Baviera é uma das histórias fantásticas e equívocos que surgiram sobre a operação da Boêmia nas décadas após o seu lançamento em 1842, pois não houve monge e não houve jornada difícil atrás das fronteiras internacionais. Foi entre os dias 5 de outubro e 11 de novembro de 1842 que Grow, o Gentil, produziu o primeiro lote da nova cerveja, utilizando a água mole de Pilsen. Calma aí, gente, que água mole quer dizer que ela tem baixo conteúdo mineral. Utilizou também o lúpulo Saaz da Boêmia, caracterizado por um baixo amargor, e a cevada da Morávia. Grow, o querido, criou uma bebida dourada com espessa espuma branca como a neve, fecha aspas, dito por Oliver Garrett. A cor da nova cerveja de Grow foi um resultado do uso de maltes mais claros obtidos por meio de um processo mais controlado da torra desse malte. Em 1818, o engenheiro e inventor britânico Daniel Wheeler patenteou um novo ou aprimorado método de secagem e preparação do malte. Wheeler se inspirou nas torrefadoras de café para criar um tambor giratório onde o malte não ficaria exposto diretamente ao fogo do forno ou à fumaça, ao contrário do que acontecia nos fornos tradicionais. O malte também poderia ser seco de forma mais homogênea e os produtores poderiam ajustar a temperatura e a duração dos processos de secagem e, assim, controlar a cor e o sabor do produto acabado. Do malte claro, suavemente tostado, até o malte preto, severamente torrado. A nova e vasta gama de maltes levou à criação de vários novos estilos de cerveja. Segundo Pete Brown, seria incorreto se referir a Pilsener de Grow como a primeira cerveja dourada do mundo, porque cervejeiros ingleses de Pale Ales teriam sido os primeiros no uso de maltes claros, décadas antes, e os cervejeiros bávaros teriam admitido livremente que apenas roubaram o conhecimento para produzir as suas cervejas. Eu roubei, mas foi numa boa, foi na gentileza, foi simpático. Pô, mas ainda bem que roubou, né? Não, bacana da parte deles. Eu roubei, mas fui sincero. Porra. Eu roubei, mas fiz outra coisa muito legal, porra. Isso aí. Essa parada de fui o primeiro, fui o segundo, caralho. Porra, foi, não? Isso é um ponto de vista também. Enfim, independente dessas polêmicas, o fato é que a cerveja de coloração dourada combinou perfeitamente com outro fruto das revoluções industriais do século XIX, a indústria de vidros. Segundo Garrett Oliver, até a década de 1840, praticamente todos os europeus bebiam em canecas de cerâmica, metal ou madeira. Apenas os ricos tinham copos de vidro. Ao longo daquele século, um novo processo mecanizado de produção de vidro reduziu o preço dos copos. Ao mesmo tempo,
em que a região da Boêmia se tornou uma grande produtora de cristais, mundialmente famosos e que adornavam os palácios das principais monarquias europeias. O que não tem espaço para polêmicas é o fato que a cerveja de Grow deu origem ao estilo Pilsner, cujo sucesso da nova cerveja teve o auxílio de outras inovações da Revolução Industrial, como, por exemplo, as ferrovias e a navegação a vapor. Afirma Roger Protz que um trem de cerveja Pilsner partia todos os dias para Viena e a cerveja se tornou um cult em Berlim e Paris. Chegou a Hamburgo e outras cidades do norte da Alemanha por meio do rio Elba e em 1874 chegou aos Estados Unidos com a segunda onda de imigrantes da Europa Central. Como afirma Tom Attitelli, abre aspas, a Pilsner foi um produto de sua época e lugar, alimentando-se de ambos, assim como o fermento se alimenta do açúcar durante a fermentação. Pois a Pilsner poderia ter permanecido uma curiosidade da comida e bebida da Europa Central até dentro do século XX, quiçá do século XXI. Como aconteceu com tantos estilos de cerveja, não fosse pelos avanços científicos e pela agitação industrial da época. Glória a Deus, Brasil. Para os autores, Grow teria tantos títulos quanto a Daenerys Targaryen. Joseph Grow, o visionário, o revolucionário, o herói e tantos outros. Também foi atribuído somente ao seu talento todos os méritos pela criação dessa nova cerveja. Mas é possível questionar em que medida Grow teve autonomia para desenvolver a nova receita ou se ele ainda estava apenas seguindo aquilo que foi encomendado a ele pelos proprietários da nova cervejaria. Quando seu contrato expirou, em 30 de abril de 1845, ele não foi renovado e Grow retornou para a Baviera, herdando a cervejaria do pai. Como se não bastassem polêmicas, entramos na Guerra dos Nomes. Pete Brown ressalta que, talvez como resultado de seu prazer embriagado, entre aspas, os burgueses de Pilsen garotearam e não registraram a marca Pilsner Beer na Câmara do Comércio de Pilsen até 1859, época em que já havia muitas outras cervejas no mercado que referiam a si mesmas como cervejas do estilo Pilsner. Só em 1898, a Bürgerliches Brauhaus registrou a marca Pilsner Urquell, em alemão, ou Plzeňský Prazdroj, em tcheco, que significa Pilsner original, alterando o nome da cervejaria. Devido à popularidade do estilo, muitas outras cervejas foram criadas para disputar o mercado com as, agora, Bohemia Pilsner. Por exemplo, a Budějovice Budvar, cervejaria real criada em 1265 pelo rei Ottokar II na capital de... České Budějovice. A cidade chegou a ter 44 cervejarias, e a cerveja ali produzida era conhecida como Budweiser, devido à grafia em alemão do nome da cidade, Budweis. Assim como a cerveja de Pilsen era conhecida como Pilsner. Segundo Gerrit Oliver, e a história contada no site da própria cervejaria, a Budvar começou a fabricar sua versão da Lager dourada em 1895. Por ser uma cervejaria estatal, a Budvar ficou conhecida pela alcunha Cerveja dos Reis. Quando tentou exportar sua cerveja para os Estados Unidos, entrou em guerra com a Anheuser-Busch. Anheuser-Busch. Desde 1876, a cervejaria de St. Louis já havia criado uma lager pretensamente baseada na tradição cervejeira tcheca e a batizado de Budweiser. A cervejaria tcheca foi proibida de exportar para os Estados Unidos utilizando a marca, e a cervejaria americana, como forma de provocação, apelidou a sua lager de o Rei das Cervejas. A batalha judicial se arrastou durante todo o século XX. Atualmente, a Budweiser é importada com o nome de Tchekvar nos Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Filipinas, Peru e Brasil, enquanto da Budweiser norte-americana é comercializada na maior parte da União Europeia com o nome de Bud. Obviamente que as duas cervejas têm pouco em comum. A cerveja norte-americana utiliza arroz como adjunto, e a manutenção do nome Budweiser pela Anheuser-Busch ajudou a disseminar a confusão entre American Lagers e Pilsners. As batalhas judiciais em torno da proteção do nome não se restringiram a esse caso. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a cervejaria Pilsner Urquell
processou a cervejaria alemã Bitburger por violação de direitos autorais, porque a empresa alemã batizou uma nova cerveja de Bitburger Pilsner. O resultado não foi uma vitória absoluta para os tchecos, mas a Bitburger e outras cervejarias alemãs concordaram em encurtar o nome de suas cervejas para Pils, ou em colocar a cidade de origem no rótulo para evitar de dar impressão de que suas cervejas vinham de Pilsen. Afirma Pete Brown que 95% do volume global de cerveja é composto por imitações da Pilsner original. Mas o nome Pilsner é hoje marca registrada das cervejarias da cidade de Pilsen. Enlaçando e concluindo esse episódio, hoje a República Tcheca lidera o ranking mundial de consumo per capita de cerveja, com 140 litros por habitante por ano. Para abastecer tantos tanques, produz cerca de 500 mil de toneladas de malte e cultiva quase 7 mil toneladas métricas de lúpulo por ano. E o país abriga cerca de 125 cervejarias, bem menos do que a gente por aqui no Brasil. Além de abastecer a população, o país exporta anualmente 3,5 milhões de hectolitros, ou seja, 350 milhões de litros de cerveja. São marcas como a Pilsner Urquell, a Budweiser Budvar, a Staropramen, que foi criada em 1869 em Praga e hoje pertence a Molson's Coors. Molson Coors, A Krušovice, criada em 1581 na cidade de mesmo nome. Hoje pertence à Heineken. E a Radegast, criada em Nozovice em 1970 e hoje pertence à Urquell. Mesmo com todo esse cenário, é apenas o 6º maior produtor europeu de cerveja, ficando atrás da Alemanha, Polônia, Espanha, Países Baixos e França. A Pilsner Urquell é hoje o maior produtor e exportador de cerveja da República Tcheca. Em 2021, dominava 42,3% do market share. Garrett Oliver nos informa que até cerca de 1990 ainda se fermentava essa cerveja em tanques de carvalho. Após a fermentação primária, a cerveja era bombeada para galerias subterrâneas abertas em solo de arenito, onde descansava por 70 dias em grandes recipientes de madeira forrados com piche. Desde 1993, 3,6 milhões de coroas tchecas, o equivalente a 200 milhões de dólares, ou 1,09 bilhão de reais, foram injetados na cervejaria. O objetivo era acelerar a fermentação e produzir mais cerveja. A fermentação e o armazenamento passaram a ocorrer em recipientes cilíndricos de aço inoxidável e a durar 35 dias. Em 1999, a cervejaria passou a ser propriedade do grupo sul-africano SAB. Em dezembro de 2016, após a aquisição da SAB Miller pela Anheuser-Busch InBev, a marca Pilsner foi vendida, juntamente com outras atividades da SAB Miller na Europa Central e Oriental para o grupo japonês Asahi. Asahi. Daqui, Lud, gostaria de concluir com a minha referência lá em cima. Você já ouviu falar do paradoxo do navio de Teseu? Não, tesão. Ai, gente, eu tô segurando essa piada, tem horas. Teseu, aquele que enfrentou Minotauro, existe uma história que ele navegou 50, não lembro agora se foram 50 meses, 50 anos, num navio. E durante a viagem, ele foi trocando as peças que precisavam de manutenção. E daí nasce o paradoxo do navio de Teseu, porque quando ele chega no lugar, ele tinha trocado todas as peças desse navio. E a pergunta é, a partir do momento que durante a viagem ele trocou todas as peças, ainda é o navio de Teseu? E aí tem uma evolução desse paradoxo, se não me engano, escrito pelo Hobbes, um filósofo, que é, e se pegassem as peças que ele descartou e construísse um novo navio igualzinho, seria este então o original de Teseu? Ou nunca teremos o original de Teseu? Fica aqui então a pergunta, nós bebemos a primeira Pilsen do mundo ou não bebemos mais a primeira Pilsen do mundo porque tudo mudou? Meus amigos, eu vou deixar que vocês pensem sobre isso, porque eu não tô... Teseu, ó,
bateu comigo não. E a gente vai encerrar esse programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter programa toda semana e a independência criativa do Surra de Lúpulo. Então, muito obrigada, Marcelo Tarifa, Sérgio Goldar, Stanislau Almeida, Danilo Ramalho, Fernanda Santos. É isso, meus amigos. E aí, o que a gente fala, Leandro? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.